Muito boa tarde a todos. A minha primeira palavra vai necessariamente para o Centro de Estudos Judiciários, à equipa de docentes de Família e da Criança e também ao Centro Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados pelo simpático convite que me dirigiu e pelo desafio, acima de tudo, que me colocou ao convidar para falar sobre uma temática que, como já nos apercebemos todos, tem tantas dimensões para ser avaliadas que carecia, sem dúvida, de uma grande reflexão e isso leva-me também a dizer que deve ser, obviamente, saudada esta iniciativa destas duas entidades, no sentido de nos colocar a todos a partilhar algumas experiências, a partilhar os nossos receios, que eles existirão com certeza, existem sempre quando há novas leis para aplicar e, portanto, parece-me que fará todo o sentido esta nossa troca de ideias e, no fundo, é isso também que eu venho aqui trazer. A minha intervenção será pautada por dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, considerando as alterações legislativas que ocorreram recentemente, vamos falar do enquadramento normativo, quer do ponto de vista supranacional, quer também do ponto de vista nacional, e depois a parte das reflexões que têm a ver com questões substantivas e práticas que se nos vão colocando e que agora colocam com particular cuidado. Do ponto de vista do enquadramento normativo e também fazendo apelo a alguns conceitos e a algumas referências que já foram sendo feitas anteriormente, ao nível supra e internacional, temos instrumentos dotados de eficácia e de aplicabilidade direta no ordenamento jurídico português, por força do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa, e a este respeito salientamos a Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e também o regulamento vulgarmente conhecido como Bruxelas 2 bis. São instrumentos internacionais que já existiam e que, de alguma forma, também como foi evidenciado na anterior exposição, já fundamentava, do ponto de vista do direito supranacional, a audição e a necessidade da audição da criança no âmbito dos processos desta natureza e que agora, não sendo nada novo, o ordenamento jurídico português veio a reconfigurar do ponto de vista processual. Mas, como dizia, ao nível internacional temos então o artigo 3º da Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, o que consagra o direito à criança a ser informada e de exprimir as suas opiniões no âmbito dos processos que versam sobre a mesma. É daqui salientar o conceito do discernimento, portanto, a referência à criança que, à luz do direito interno, se considera ter discernimento suficiente, deve ser, como dizíamos, ouvida, deve obter as informações que lhe dizem respeito, ser consultada, exprimir a sua opinião, ser informada sobre as consequências, se agir em conformidade com a sua opinião, bem como sobre as possíveis consequências de qualquer decisão. Também o artigo 6º deste instrumento internacional, no item referente ao processo de tomada de decisão, também volta a falar da necessidade da informação suficiente que deve ser concedida à criança para tomar uma decisão que se reporta à mesma. No âmbito também do conceito do discernimento, novamente, faz sempre, evidencia sempre a necessidade desta dupla vertente, quer do discernimento, da capacidade de compreensão das questões que lhe são colocadas, quer também da possibilidade de lhe ser dada toda a informação que releva para o caso em concreto. E também refere que devem ser consideradas as opiniões expressas pela criança. Já do ponto de vista da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o artigo 12º também consagra esta preocupação, é evidente, é estrutural este artigo, e diz que volta a falarmos novamente da questão do discernimento, já vamos falar depois mais à frente sobre esse aspecto, e reitera sempre a possibilidade de ser assegurada a oportunidade à criança de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de representante ou organismo adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional.
Diria que a Convenção, o artigo 12º desta Convenção, estabelece a audição e a participação da criança enquanto um dos quatro pilares fundamentais do referido instrumento, a par do direito à não discriminação, à vida e ao desenvolvimento da mesma. Diria também que não é apenas um direito em si mesmo, que se esgota em si mesmo, mas, acima de tudo, uma regra interpretativa, uma regra de interpretação e que deve ser aplicada de forma transversal a todos os direitos que se reportam à criança. Falando também do artigo 24 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mais um elemento internacional a focar precisamente esta necessidade da audição da criança, a necessidade da expressão livre da sua opinião e também o facto da mesma dever ser considerada nos assuntos que lhe digam respeito em função da sua idade e da sua maturidade. São tudo conceitos que não são novos perante a atual consagração na legislação nacional e que assumem uma particular importância. Outro instrumento internacional que nos reflete também esta preocupação da audição da criança, e neste caso de uma forma até já do ponto de vista da executoriedade e da eficácia das decisões preferidas fora do território nacional, o Regulamento Bruxelas 2 bis refere expressamente no que tange ao direito de convívio e também ao reconhecimento de decisões e à executoriedade de decisões relativas ao direito de visita, de convívio e à questão do pedido de regresso das crianças, consagra como condição expressa o facto a condição da criança ter tido a oportunidade de ser ouvida e, claro, estabelece, no entanto, como salvaguarda o facto de poder ser considerada tal audição inadequada e, por isso, ser dispensada. Já ao nível nacional, e vamos compreender a importância da referência a estes instrumentos internacionais, quando analisarmos os diplomas que agora versam sobre a matéria, como dizia há pouco a doutora Leonor Ribeiro, não é nada de novo do ponto de vista de substância, ou seja, a audição da criança e o direito da participação da criança já existia anteriormente, por força, efetivamente, pela remissão que existia no artigo 147 da OTM para as normas, para a aplicabilidade dos princípios e orientadores plasmados na Lei de Promoção e Proteção, e por isso mesmo não é nada de novo. Mas, no entanto, a reconfiguração que foi recentemente efetuada, nomeadamente no regime geral do processo tutelar cível, veio expressamente dar uma importância suprema a esse direito que abordamos. E assim sendo, diríamos que ao nível nacional destacaríamos agora o regime geral do processo tutelar cível, as referências que são feitas do ponto de vista da audição da criança na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, também no recente regime jurídico do processo de adoção e dizer também que a audição da criança é essencialmente a concretização dos princípios e direitos constitucionais plasmados nos artigos 25, número 1, que é o direito à integridade pessoal, 26, à identidade pessoal, à palavra, à autonomia, ao desenvolvimento da personalidade e também 27, o direito à liberdade e à segurança da criança. Do ponto de vista jurídico, criança é a pessoa com menos de 18 anos de idade, conforme decorre do artigo 5º, número A, da Lei de Promoção de Crianças Jovens em Perigo e dos instrumentos internacionais. É um conceito coincidente com o da minoridade estabelecido no artigo 122 do Código Civil. No entanto, situações existem em que, para efeitos desta audição, aplicar-se-á também a questão relativa aos menores maiores de 18 e menores de 21, que solicitam intervenção no âmbito da promoção e proteção ou acompanhamento no processo de pós-adoção. Falamos agora do regime geral do processo tutelar cível, a grande novidade do ponto de vista de estrutura processual do direito da audição da criança e, além, o artigo 4º deste mesmo diploma, além de se reportar a remissão para os princípios estabelecidos na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, à semelhança do que já acontecia anteriormente, vem agora consagrar expressamente, na linha C, no seu número 1, o direito à audição e participação da criança, com capacidade de compreensão dos assuntos em discussão, tendo em atenção a sua idade e maturidade, que é sempre ouvida sobre as questões que lhe digam respeito, preferencialmente com o apoio da assessoria técnica do Tribunal, sendo garantido, salvo recusa fundamentada do juiz, o acompanhamento por adulto da sua escolha, sempre que nisso manifeste interesse. Também, para este efeito, no número 2, refere-se que o juiz terá necessariamente que aferir
casuisticamente, portanto ponderando caso a caso, e por despacho necessariamente fundamentado, a capacidade de compreensão dos assuntos em discussão por parte da criança, podendo também recorrer ao apoio da assessoria técnica. Portanto, os conceitos de compreensão dos assuntos em discussão são, no fundo, o reflexo daquilo que eram os conceitos plasmados nos instrumentos internacionais relativamente à capacidade de autodiscernimento da criança, que são essenciais para que se possa efetivamente operar e dar execução a este direito, e também fazendo com referência e conjugando com a idade e maturidade da criança. O artigo 5º é o artigo que vem disciplinar e regular este direito de audição e de participação da criança. Estabelece que, a sua opinião, a criança tem o direito a ser ouvida, sendo a opinião tida em consideração pelas autoridades judiciárias na determinação do seu superior interesse. Temos logo aqui dois conceitos muito interessantes para refletir. É a questão da opinião da própria criança e também sempre a persecução do superior interesse da mesma. A diligência pode ter lugar, o juiz pode promove, aliás, a audição da criança e o legislador sugere que essa mesma diligência possa ocorrer em momento especialmente consagrado para o efeito. Também a importância, aqui reflexo dos instrumentos internacionais que há pouco aflorámos, da prestação da informação clara sobre o significado e alcance dessa mesma audição. Também esta audição deve necessariamente, atender, estamos a falar de crianças, deve respeitar a condição da mesma e as suas características intrínsecas e devem ser estabelecidas também um pouco na sequência das preocupações que há pouco foram trazidas aqui pela doutora Ruth Agulhas, mas aqui as preocupações com a criação de condições adequadas para o efeito. A questão do espaço, a sujeição a ambientes hostis, a formação adequada dos operadores judiciários, que é essencial. Do ponto de vista da regulação, também a necessidade de preocupação de afastar o uso do traje profissional, a possibilidade também de as declarações da criança serem encaradas enquanto meio probatório. É o número 6 do artigo 5º que estabelece, sendo que as regras e a disciplina do ponto de vista processual para o próprio momento de declarações da criança obedece às regras que estão plasmadas no número 7. Já vamos depois voltar a estas questões. No número 7 do artigo 5º do regime geral do processo tutelar civil, há uma clara preocupação do legislador em disciplinar e regular este direito de audição. Refere-nos que a audição é feita pelo juiz, podendo o Ministério Público e os advogados formular perguntas adicionais. As declarações da criança são gravadas, quer por registro áudio ou registro audiovisual. A possibilidade de as declarações da criança serem aproveitadas caso tenham já existido e tenham sido prestadas declarações para a memória futura. O mesmo também sucede em relação a declarações prestadas pela criança no âmbito de outro processo, portanto um valor extraprocessual destas declarações, enquanto meio probatório. Não obstante, a criança pode vir novamente a prestar declarações em depoimento em audiência de julgamento, desde que tal não coloque em causa a saúde física e psíquica e o seu desenvolvimento integral. Por seu turno, ainda no âmbito do regime geral do processo tutelar civil, o artigo 35, no caso específico, quando se reporta ao processo específico de regulação das responsabilidades parentais e também aos processos a que se aplicam necessariamente esta norma, o artigo 35 consagra expressamente que a criança com idade superior a 12 anos ou idade inferior, com capacidade para compreender os assuntos em discussão, tendo em atenção a sua idade e maturidade, é ouvida pelo Tribunal nos termos previstos no já referido artigo 4º, a linha C, e também no artigo 5º, salvo se a defesa do seu superior interesse o desaconselhar. Já no âmbito da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, um afloramento daquilo que era a audição obrigatória e participação da criança, está plasmado no artigo 4º, a linha J.
Também o artigo 84 deste diploma estabelece precisamente esta consagração expressa e aqui faz referência a que a audição das crianças e jovens devem ser efetuadas, ainda que no âmbito do processo da intervenção de promoção e proteção, devem ser aplicadas as normas que já vimos, que são a estrutura da audição, do direito à audição da criança e que estão plasmadas no regime geral do processo tutelar cível. Isto traduz-nos logo uma preocupação de harmonização sistemática que é revelada pelo legislador no sentido de conjugar os vários diplomas uma disciplina que lhes seja comum. Também no âmbito do enquadramento normativo, o regime jurídico do processo de adoção, no seu artigo 3º, a linha C, consagra a audição obrigatória como princípio orientador. A criança, tendo atenção à sua idade, grau de maturidade e capacidade de compreensão, deve ser pessoalmente ouvida no processo de adoção. Também a participação, a criança, bem como os candidatos à adoção, têm o direito a participar nas decisões relativas à concretização do projeto adotivo. Ora, temos aqui mais uma vez uma preocupação da harmonia do sistema legal, conjugando este artigo que consagra os princípios orientadores, com também os outros artigos com a mesma estrutura que constam do regime geral do processo tutelar cível e da Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo. Ainda no processo da adoção, no regime jurídico do processo de adoção, refere-se expressamente no artigo 59, no que tange à fase do processo judicial, o adotando nos termos e com a observância das regras previstas para a audição de crianças nos processos tutelares cíveis, é ouvido. E aqui também uma remissão para a disciplina jurídica do direito da audição da criança, consagrada no regime geral do processo tutelar cível. Em suma, o direito à audição e participação da criança baseia-se essencialmente nos instrumentos internacionais que referimos, os artigos 3 e 6 da Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, o 12º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o 24º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, também o Regulamento 2203 de 2001, o Bruxelas 2 bis, o regime geral do processo tutelar cível, a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o regime jurídico do processo de adoção e também reflexo dos direitos constitucionais que já referimos, que estão consagrados nos artigos 25 a 27 da Constituição da República Portuguesa. Eu vou deixar depois as notas disponíveis e, portanto, será mais fácil também para rever, eventualmente, se alguém tiver interesse, estes aspectos normativos. Feito o enquadramento normativo, resta-nos aquilo que, na nossa perspectiva, será eventualmente mais relevante, que é trocar convosco algumas ideias que, desde logo, a análise deste enquadramento normativo nos permite formular. E, partilhando convosco algumas reflexões, diria que houve uma efetiva preocupação por parte do legislador no que tange ao regime geral do processo tutelar cível, à Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo e ao regime jurídico do processo de adoção, tendo em vista uma preocupação com a celeridade, com a eficácia das normas a aplicar ao direito à audição da criança, uma preocupação do ponto de vista da harmonização sistemática. Quer isto dizer que o regime geral do processo tutelar cível veio consagrar expressamente a norma basilar do direito à audição da participação da criança. Seria, se pudéssemos fazer aqui uma comparação, diríamos que é uma grande norma do sistema jurídico português no que tange à audição da criança. E é também a concretização, como já referi, dos princípios estabelecidos no direito internacional e que, em termos nacionais, como já evidenciou também anteriormente a doutora Leonor, já decorria da conjugação da matéria substantiva constante dos artigos 4º, a linha I, e 84, ambos da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, por força do 147A da OTM. A este respeito, também diríamos que, na sequência desta norma basilar, que é consagrada no artigo 4º, a linha C, o artigo 5º é a concretização, a regulação do aludido direito e estabelece nos números 4 a 7 as regras da execução deste mesmo direito.
Quer isto dizer que houve uma preocupação do legislador nos vários diplomas relativos à jurisdição de família das crianças, de reportar e de remeter a vertente e o exercício do direito à audição das crianças para a norma e para as regras consagradas no regime jurídico do processo tutelar cível, nomeadamente no artigo 4º, a linha C, e no artigo 5º, conforme já vimos anteriormente. Fala-se muito, quer nos instrumentos internacionais, quer também no ordenamento jurídico, já do ponto de vista dos diplomas nacionais, da ideia da maturidade. A doutora Ruta Guiras também já focou esse aspecto de uma forma com muito mais propriedade do que aquela que faremos de seguida, mas, de qualquer forma, do ponto de vista objetivo, tem sido definido, em termos dos instrumentos e do direito comparado, tem sido definido como a capacidade de formar os seus próprios pontos de vista e para formar uma opinião autónoma, de forma razoável e independente. Há, porventura, critérios que podem ser avançados para definir a questão da maturidade, como, por exemplo, a idade escolar, em alguns casos, por exemplo, mas sempre terá que ser efetuado no próprio processo e por parte de quem tramita cada situação em concreto um recurso a uma análise dos factos que já constam indiciados no mesmo para aferir, na sequência também da anterior exposição, para aferir se efetivamente aquela criança em concreto poderá ter ou não maturidade para expressar as suas opiniões nos termos em que se pretende que seja feita de forma razoável e independente e com um discernimento para compreender a sua opinião. Diria que tem de existir necessariamente uma análise casuística da maturidade, tendo por base a informação que consta do processo, a experiência de vida da criança que nos é relatada, o ambiente, as expectativas sociais e culturais, os níveis de apoio enquanto circunstâncias que contribuem para o desenvolvimento e capacidade da mesma formar uma opinião. Diria também que a preocupação que existe no sentido da opinião da criança ser livre exige necessariamente também uma preocupação com a criação de um ambiente que lhe permita exercer essa mesma opinião, pretendendo-se uma maior espontaneidade e sinceridade nas respostas. A expressão de uma opinião é algo que eu acho que também deve ser salientado. A expressão de uma opinião é um direito ou uma escolha da criança e não uma obrigação. A criança tem o direito de, querendo, não ser ouvida ou não prestar declarações. Essa é necessariamente a consequência que decorre da própria ideia de liberdade que tem que estar subjacente à audição de uma criança. Do ponto de vista internacional, também são elencados alguns casos típicos da audição da criança, aqui fazendo uma abordagem mais transversal a esta temática. Fala-se nas situações de separação dos pais, quando estão em causa questões associadas à guarda e residência, dinâmicas de convívio com os progenitores, com um ou com ambos, nos processos de adoção, crianças em conflito com a lei, violência psicológica ou sexual, questões associadas à saúde, crianças abandonadas ou requerentes de asilo, refugiados, vítimas de conflitos armados ou situações de emergência. Também fazer referência que o artigo 5º do regime geral do processo tutelar cível consagra em si uma dupla vertente, tem a consagração da audição da criança propriamente dita e também a valoração das declarações da mesma enquanto meio especificamente probatório que se conjuga com o número 6 do artigo 5º com o regime processual civil inerente. O direito de audição e participação da criança, que abrange necessariamente o direito de se exprimir livremente e o direito de ver valorada a sua opinião, é necessariamente o reflexo ou concretização do princípio orientador do superior interesse da criança. É aquele conceito que nós temos que ser chamados a apreciar caso a caso e a concretizar caso a caso, mas que terá necessariamente que se reportar ao conjunto de interesses associados aos bens prioritários da vida da criança, sejam ele o bem da vida, a integridade em todas as suas vertentes, a liberdade, o desenvolvimento pessoal, todos elementos estes concretamente considerados. Isto sim é que é a avaliação do superior interesse da criança. Também diria que o direito de audição e participação é um direito composto,
comporta em si duas vertentes, a audição e a participação, que se complementam e concretizam mutuamente com vista ao desenvolvimento integral da criança e à promoção da sua autonomia. E temos como vários exemplos o direito à informação, o direito ao contraditório, o direito à nomeação de advogado no caso de interesses conflituantes com os progenitores, são tudo, na nossa perspectiva, reflexos deste direito composto que acabamos de referir. Salientar que, na sequência também das exposições anteriores, que a perspectiva da criança pode melhorar a qualidade das soluções. Muitos aspectos apenas podem ser diretamente percepcionados pelo julgador no momento necessariamente da sua decisão, se nos forem relatados e se nos forem expressos e se nos alertarem para alguns aspectos que poderiam não ser tão relevantes, à semelhança do que evidenciou há pouco a doutora Leonor. E, portanto, muitas situações que nos podem levar a olhar para a situação de outra forma. E é essa também, na nossa perspectiva, a grande vantagem da consagração, agora de uma forma mais expressa, desta questão direta da audição e da necessidade da audição da criança. Do ponto de vista também objetivo, fazendo uma súmula daquilo que consta do regime em apreciação, no que se refere às crianças maiores de 12 anos ou com idade igual, a regra será da obrigatoriedade da sua audição. No caso, então, das responsabilidades parentais, o artigo 35 vem diretamente colocar a questão, mas tal já decorria também da cláusula geral do artigo 4º, número 1, mas de qualquer forma, do artigo 4º, a linha C, perdão, mas de qualquer forma será uma obrigatoriedade de audição, sem imposição temporal ao momento processual, deixando aqui ao juiz, e parece-me que isso será essencial, a avaliação do momento em que será mais pertinente ouvir a criança. E também o legislador dá a possibilidade desta mesma diligência de audição da criança ser especialmente designada para o efeito. Portanto, autonomizar-se o momento da audição da criança em relação àquilo que são as diligências já agendadas ou a agendar. De qualquer forma, esta regra tem necessariamente de ser conjugada com uma cláusula de segurança ou com uma cláusula de salvaguarda necessariamente, que é existindo no processo elementos que nos levem a considerar que a referida audição é contrária ao superior interesse, àquilo que há pouco falámos, a mesma não ocorrerá, devendo, no entanto, ser justificada tal conclusão. Já no que se refere às crianças com idade inferior a 12 anos, a audição da criança impõe-se desde que a mesma tenha idade e maturidade para expressar os seus pontos de vista, capacidade de compreensão e preferencialmente com recurso à assessoria técnica ao Tribunal. Afastamento desta audição, quando não se verifiquem tais pressupostos, apreciados casuisticamente, necessariamente, e também, sendo certo, que a cláusula de salvaguarda do interesse da criança terá necessariamente que operar em qualquer circunstância. Ou seja, se houver algum elemento que nos leve a considerar que tal lhe é prejudicial, esta diligência da audição terá que ser fundamentadamente afastada, ou pelo menos postergada para outro momento, eventualmente. Continuaria também a referir alguns aspectos. Diríamos que a audição da criança pode assumir particular relevância para efeitos de ponderação, fixação do regime provisório, que já se falou aqui bastante hoje, nomeadamente no que tange ao segmento da residência, ao exercício das responsabilidades parentais e também à dinâmica de convívio com um ou com ambos os progenitores. Portanto, é uma questão que me parece que deve ser evidenciada. Salientar também, pelo menos do ponto de vista objetivo e da experiência que temos, a maior dificuldade que existe necessariamente na audição de crianças mais novas, como evidenciou a doutora Ruta Agulhas há pouco. Na nossa perspectiva, essa dificuldade surge com particular premência, reforçando esta circunstância, reforça a necessidade de recurso à assessoria técnica e também face à eventual necessidade de interpretação de comportamentos não verbais. Portanto, a avaliação por métodos que não são aqueles que nos são diretamente comunicados verbalmente pelas crianças e perante nós. Salientar também, do ponto de vista desta lei, a possibilidade de valoração das declarações prestadas em momentos processuais posteriores, à semelhança do regime estabelecido no Código de Processo Penal para as declarações de memória de futura e também para a produção antecipada de prova consagrada nos artigos 419 e seguintes do Código de Processo Civil. E
ainda como evidente vantagem processual e substantiva também a possibilidade de aproveitamento das declarações da criança prestadas noutros processos, dando-lhes assim um valor extraprocessual, isto tudo tendo em vista evitar a repetição da sujeição da criança a vários momentos de audição e impondo-lhe os relatos sempre relativos ao mesmo aspecto, à mesma matéria, quando, se a criança já o fez num outro processo, deve esse elemento ser considerado, conforme já referimos, sem prejuízo depois no nosso ser novamente ouvida, desde que não se verifique que tal lhe é prejudicial. Uma questão que também já foi sendo aflorada aqui hoje, eu diria que a presença de advogados na audição da criança é necessariamente passível. Muito obrigado, Sr. Moderador. Vou fazer um esforço para terminar e estamos mesmo lá. Muito obrigado. A presença de advogados na audição da criança é passível de ponderação casuística em nome do princípio geral do interesse superior da criança, uma vez que se pretende, e é o próprio legislador que o esclarece, que as declarações da criança sejam o mais espontâneas possível, ou seja, deve ser sempre aferido, no caso concreto, se a presença dos advogados não vai criar constrangimentos na espontaneidade das declarações da criança e, se assim acontecer, entendemos que o princípio geral do interesse superior da criança deverá fundamentar esse desvio àquilo que é expressamente consagrado no regime geral do processo tutelar cível. De qualquer forma, parece-me que terá que ser, em qualquer caso, assegurado o exercício ao direito do contraditório. De forma e conjugada com esta questão, eu diria que a audição em salas de visualização, que são aquelas que têm o vidro que permite visualizar a interação que existe e a diligência que está a ocorrer, seriam, com certeza, seria reveladora de maior eficácia na execução desta audição da criança, se eventualmente, inclusive, os advogados não presenciassem diretamente, mas pudessem estar, eventualmente, no outro lado e colocassem, formassem as perguntas e depois, após uma avaliação, fossem essas mesmas questões adicionais que se fala no referido preceito, eventualmente colocadas. Outro aspecto que me parece que é também de salientar, deve existir necessariamente uma preocupação em desmistificar a audição da criança perante a própria, ou seja, nós não estamos aqui, e acho que isso é essencial no sentido também do dever de informação que lhe deve ser prestado, nós não estamos aqui, a criança não tem o ónus da escolha, não é uma operação de escolha, a criança não nos virá dizer com quem é que quer ficar, não é isso que se pretende, nós queremos instruir o processo e avaliar a situação de outra forma e também, por outro lado, a audição, as declarações ou a opinião da criança não será certamente o único elemento de valoração, antes sendo e devendo ser conjugada com os interesses que se colocam em concreto e tendo sempre presente o seu superior interesse. Portanto, é a questão da desmistificação, de retirar à criança o peso que é ser confrontada com a necessidade de verbalizar ou de conversar com pessoas que não conhece, por melhor que façam o seu trabalho necessariamente. Também a questão da audição prévia dos pais parece-me que fará sentido no sentido de concretizar e permitir concretizar aquilo que existe de elementos relativos à maturidade da criança para depois ser ouvida e também para a avaliação da perspectiva dos pais quanto à audição das próprias crianças, o que implica que aqui, conjugando as normas que temos ao nosso dispor, podemos fazer esta diligência em dois momentos e podemos ouvir eventualmente os pais e depois, consoante aquilo que também nos é transmitido e consoante os elementos que constam no processo e se conseguirmos aferir da maturidade da criança, parece-me que fará sentido um agendamento depois de uma diligência específica para a audição da criança, até para compatibilizar muitas das vezes com os horários escolares, esta tem sido também a nossa prática, para evitar que as crianças faltem à escola quando já estão em idade escolar e também para evitar que estejam no dia em que se começam a falar e a abordar estas temáticas pela primeira vez na Conferência de Pais. Portanto, parece-me que será eventualmente uma prática que poderá ser considerada. A respeito, deixaria aqui a minha penúltima sugestão. Eu diria que nesta matéria parece-me essencial, na sequência também, fazendo-me aqui, recorrendo aqui aos ensinamentos da doutora Ruth Agulhas, parece-me que faria sentido começarmos a ponderar se não será pertinente elaborar um manual de boas práticas para quem trabalha no terreno
que se vê confrontado com essas dificuldades, para evitar que os nossos resultados naquele exame preliminar que a doutora Ruth nos apresentou há pouco, para evitar tantos nãos que muitas vezes, certamente teremos obtido, e para evitar a existência de tantos nãos naqueles exames, parece-me que faria sentido, pelo menos, se não for necessariamente com o regime mais eficaz, como se compreenderá, mas pelo menos alertando-nos para a necessidade de não focar aspectos que devem ser evitados ou para não colocar questões sugestivas, insinuantes ou apresentar uma atitude que pode ser muito bem intencionada, mas pode ter reflexos na perspectiva da criança que se deve evitar. E por isso diria que faria sentido eventualmente a projeção do manual de boas práticas, pelo menos indicando aquelas que não devem ser de todo utilizadas, porque o juiz não tem uma formação do ponto de vista da pedopsiquiatria ou da psicologia e, portanto, terá sempre socorrer-se dos ensinamentos técnicos que lhe permitem desempenhar melhor a sua função, e parece-me que seria um bom início para concretizarmos melhor este direito. Por último, diria e terminaria dizendo que a audição da criança representa sempre um momento muito intenso para as crianças, as quais tendencialmente já se encontram num clima de conflito parental familiar, pelo que nos processos tutelares cíveis, regulação, alteração das responsabilidades parentais ou incidente de incumprimento, em que se versa apenas o segmento alimentar, por exemplo, ou quando se indicie que será prejudicial à criança e contrário ao seu interesse, tal diligência deverá ser evitada, ainda que mediante justificação fundamentada, quer por força do que decorre no artigo 35, números 3 e 4, número 2, ambos do regime geral do processo tutelar cível, que é aquela cláusula de salvaguarda que falámos há pouco, quer também pela preocupação que terá necessariamente que existir em relação à possibilidade da executoriedade das nossas decisões pela imposição, pelo requisito que é imposto pelo Regulamento de Bruxelas 2 bis. Deixaria também uma referência jurisprudencial relativamente a esta matéria, mas que disponibilizarei e por isso evito maçavos mais e estarei disponível para trocar mais algumas ideias em sede de debate. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo que me dispensaram.